Oi, oi, musas! Recebi um pedido aqui no canal de uma querida que comentou num vídeo pedindo pra eu gravar um vídeo específico sobre pincéis, né? Montando um kit de pincéis. E eu achei a ideia genial e cá estou eu pra fazer esse vídeo, né? Esse pedido de uma seguidora, que eu fiquei muito feliz, gente. Eu tô tão feliz que tem gente nova entrando no canal, né? Novos inscritos. E mais pessoas estão interagindo aqui comigo, então tô super feliz. Então, cá estou eu pra fazer esse vídeo aqui a pedido dessa seguidora. Montei dois kits, um kit básico e um kit mais elaborado, com mais quantidades de pincéis específicos para determinadas coisas na maquiagem, tá? Então eu vou primeiro mostrar o kit básico, que não é tão básico assim, mas eu juro que eu reduzi o máximo possível que eu conseguiria reduzir aqui, tá? Então, ó, são esses pincéis, vou mostrar cada um deles especificamente, tá? Importante ressaltar uma coisa nesse vídeo, gente. Eu vou mostrar aqui os pincéis que eu tenho, mas não é nada em relação à marca, tá? Eu vou mostrar especificamente o formato do pincel, o tipo de pincel, e aí você não precisa investir exatamente na mesma marca de pincel que eu tenho. Você pode investir numa marca mais em conta, ou até mesmo o pincel que você já tem aí na sua casa, não precisa comprar porque a marca é diferente da minha. Sendo o mesmo formato, você pode usar de qualquer marca, tá? O intuito do vídeo não é focar na marca dos pincéis, e sim no formato do pincel, na proposta de cada pincel, tá bom? Então, vamos começar. Primeiro vou mostrar, como eu falei, né, o kit básico. E aí eu montei da seguinte forma. Enxuguei, né, o máximo possível aqui. Então, nesse kit básico, eu não selecionei nem pincel para hidratante, nem pincel para primer, tá? Então, assim, por exemplo, na automaquiagem eu gosto muito de aplicar hidratante e primer com as mãos. Eu acho que é a melhor forma, acho que a gente consegue massagear o rosto, ter a sensação de que o produto realmente aderiu na pele. Então, pra mim, a melhor forma de aplicar hidratante e primer é com as mãos. Então, eu não selecionei nenhum pincel nesse kit básico, justamente pra gente conseguir enxugar o máximo possível de pincéis. Então, aplicação de hidratante e primer com as mãos, beleza? E aí, aplicação de base. Eu também não selecionei nenhum pincel para base. O que que eu fiz? Peguei uma esponja, e aí com a esponja você consegue aplicar base, corretivo, contorno cremoso, blush cremoso. Então você consegue aí economizar bastante na quantidade de pincéis usando apenas uma esponja, tá? E aí eu trouxe duas aqui para exemplificar para vocês, ó. Essa esponja aqui, ela é maravilhosa, mas ela é bem carinha, tá? Ela custa R$50. Então ela é bem carinha. E aí, para quem busca uma esponja de ótima qualidade com um valor mais acessível, eu indico essa da Oceane, que ela é muito, muito boa. Ó, é pretinha assim. E ela é super macia, ó. Ela tá seca, tá? Não tá molhada, não tá úmida, não tá nada. Ela tá seca. E mesmo seca, ela é extremamente macia. Então é uma esponja que eu indico muito. Indico muito também a esponja da Mari Saad, mas, né, tá saindo de linha, então é mais difícil de conseguir encontrar. Então essa daqui é uma esponja que foi lançada recentemente, então com certeza vocês conseguem encontrar aí no site da Oceane, sites parceiros da Oceane, enfim. Ela é bem facinha de encontrar e é muito, muito boa. E sempre tem promoção dela também, então fica a dica aí. E aí, como eu falei, né, com a esponja você consegue aplicar base, então não selecionei pincel de base, consegue aplicar corretivo também, então também não adicionei pincel de corretivo aqui nesse kit básico. Contorno e blush cremoso você também consegue aplicar com ela, tá? Então também não selecionei pincel nem de contorno nem de blush cremoso. Então a esponja faz essas 4 funções aí, tá? Aplicação de base, corretivo, blush cremoso e contorno cremoso, tá? Iluminador, também não selecionei pincel para iluminador, porque eu gosto também de aplicar com os dedos. Aplico com pincel também, mas eu gosto bastante de aplicar com os dedos. Então não acho necessário, para um kit básico de pincéis, não acho necessário investir num pincel específico para iluminador cremoso. Então você pega ali com o dedo, se for um iluminador em bastão, por exemplo,
Você pega ali com o dedo, dá um atrito ali no produto, né, no bastão, para esquentar aquele produto e aplica dando batidinhas aqui, né, na região que você quer aplicar o iluminador. Eu gosto sempre de aplicar aqui, ó, no ponto alto da maçã, na pontinha do nariz, aqui, bem aqui no centrinho da testa. Aqui no queixo eu gosto bastante, aqui no arco do cupido, são essas regiões que eu geralmente aplico iluminador, então eu gosto sempre de aplicar com o dedo. Então nesse kit básico não botei também pincel para iluminador, beleza? Agora vamos para selagem da pele. E aí eu não poderia deixar de acrescentar nesse kit básico essa esponjinha de veludo, que ela é muito prática e você também consegue investindo nela, você consegue selar todo o rosto, tá? Então você consegue selar tanto a região aqui da olheira quanto o rosto todo com a bundinha dela aqui, tá? Então geralmente eu uso ela nessa posição para selar aqui a região da olheira e depois eu viro e aplico nessa posição aqui, ó, pego o pó e nessa posição eu vou selando o resto do rosto. Tá? Então, com ela, só basicamente você consegue selar todo o rosto. Então, por esse fato, eu não separei pincel de pó também. Olha quanto a gente conseguiu economizar aí nesse kit básico, né? Agora, vamos para pincel de blush e contorno em pó. Peguei esses três aqui. Esse aqui é um pincel chanfrado. E eu gosto muito desse modelinho de pincel para aplicar contorno, tá? Ó. Ele tem esse recorte aqui, ó, na lateral. E para contorno em pó, eu gosto sempre de pincel mais maleável, tá? Ó, vou comparar com vocês aqui um pincel de contorno cremoso e um pincel de contorno em pó. Ó, esse pincel aqui é um pincel de contorno cremoso. Vocês vão ver ele no outro kit, tá? Então, olha a diferença. Esse é um pincel bem denso, tá vendo? Ó, ele é bem durinho. E esse é um pincel mais maleável, ó. A cerda é mais molinha, tá vendo? Ó, essa é a diferença. Então, esse aqui eu gosto de aplicar contorno cremoso. Então, ele não está no kit básico. E esse aqui é um pincel para contorno em pó, chanfradinho assim, ó, nesse recorte. E ele é ótimo para aplicar contorno em pó. E aí, para quem gosta de fazer aquele contorninho bem marcadinho no nariz, tem esse pincel aqui maravilhoso, que ele tá vendo? Ele é reto, aqui, ó, ele tem a cerda bem reta, e é um pincel mais denso também. Ele é o B125 da Macrylan. E aí eu gosto de aplicar contorno cremoso com ele. Então, para quem gosta desse contorno bem marcadinho no nariz, acrescenta esse pincel aqui no seu kit básico, tá? Pra quem não liga, né, desse contorno muito marcadinho, você pode usar o próprio pincel para contorno de rosto, esse aqui, ó. E aí, o que você faz? Você pega o contorno, dá uma batidinha assim pra tirar o excesso, ó. Pega aqui, ó, dá uma leve apertadinha aqui nas cerdas e vem aqui, ó, contornando o nariz, tá? Pra quem não gosta desse efeito muito desenhadinho, tá? Pra quem gosta desse efeito, é mais indicado, sim, um pincel mais preciso, esse aqui. Agora um pincel para blush. Eu gosto muito, muito, muito desse formato de pincel para blush. Muito, ó. Ele tem a cerda bem alongada, ó. Tá vendo? Ele é bem compridão. E é extremamente maleável, olha isso. Ele é muito molinho, muito, muito molinho. Esse meu aqui é da Shein. Tem essa referência aqui, ó. Pra quem quiser. Eu comprei na Shein. Na Shein Internacional. Mas tem dele da Makeup, tem ele da Macrylan. Então tem de várias marcas nacionais também que você consegue encontrar esse tipo de pincel. De iluminador, eu separei esse aqui que eu adoro aplicar iluminador em pó com esse formatinho de pincel aqui, ó. Ele é um modelo achatadinho na lateral aqui, ó. Bem fofinho também. A referência dele é o P07 da Macrylan, tá? É a linha com esse cabo branco. Ele é muito, muito bom. E eu gosto bastante que ele encaixa perfeitamente aqui, ó, no topinho da maçã, sabe? Então, pra iluminar, eu adoro. Vamos pra sobrancelha. Pra quem gosta de preencher a sobrancelha, eu indico muito esse tipo de pincel, ó. Que ele tem numa ponta essa escovinha aqui pra pentear os pelinhos da sobrancelha. E na outra ponta tem o pincel. E aí é um pincel chanfrado, bem fininho, ó. Eu indico sempre
quando você for comprar esse tipo de pincel, tem que ser um pincel fininho, tá? Não compra um pincel muito grosso, não, que você vai ter uma dificuldade muito maior para preencher a sobrancelha. Esse aqui eu adoro, é da Oceane, é a referência 16. Ele é bem fininho, ó, não sei se vai dar pra captar na câmera, mas ó, tá vendo como ele é bem fininho? E aí, pra pincel de olhos, eu consegui enxugar o máximo possível. Então trouxe aqui, ó, apenas 5 pincéis. Separei esse aqui pra iluminar o ponto alto da sobrancelha. Gosto de um pincel preciso assim, ó, pra iluminar aqui o ponto alto da sobrancelha. Esse meu é da Macrylan F10. Eu gosto bastante dele pra essa finalidade. E aí eu tenho esse aqui, que é o famoso pincel borracha. Se você já me acompanha aqui em outros vídeos, você sabe que eu sempre falo desse pincel. Esse pincel aqui, todo mundo que usa maquiagem, que gosta de maquiagem, tem que ter. Como eu falei, não especificamente sobre a marca, tá? Eu tô falando do modelo do pincel. Um pincel gordinho assim, ó. Todo mundo precisa ter um pincel gordinho, porque ele é muito, muito, muito útil na maquiagem. Você usa esse pincel aqui várias vezes durante a construção do esfumado. Então é um pincel muito importante pro seu kit de pincéis aí. Então tem que ter, é um pincel que tem que ter. Esse meu aqui é da Lully Makeup. É essa referência aqui, ó. Aí tem essa opção aqui também, que tem que ter, gente. Ele é um pincel, ó, comparando os dois, ele é um pouco menor do que esse aqui, ó, tá vendo? Ó? A cerda também é comprida, mas é um pouco menor do que essa. E a quantidade de cerdas também é menor do que essa daqui. Mas também é bem maleável. Esse meu é o da Levangie, é o Gama 06. E aí peguei esse terceiro aqui, que é um pincel mais fininho. Também é um pincel de esfumar, ó. Vou botar aqui um do ladinho do outro para vocês verem a diferença. Tá vendo? Também é um pincel de esfumar, também tem a cerda mais alongada, mas tem uma quantidade menor de cerdas. Ó, ele é mais magrinho, é mais fininho, né? E é um pincel ótimo, eu gosto muito desse tipo de pincel para aplicar sombras mais escuras. Então, preto, um marrom mais escuro, ou uma sombra mais escura. Quero aplicar numa região menor dos olhos, tá? Então, esses 3 pincéis aqui são pincéis necessários para um bom esfumado. Tendo eles, vocês conseguem trabalhar vários esfumados aí, intercalando um com o outro, tá bom? E aí, por último, mas não menos importante, é um pincel também que eu sempre falo aqui no canal, que todo mundo tem que ter, um pincel de precisão maravilhoso, que eu amo de paixão, eu adoro aplicar ele, né, nessa região aqui inferior dos olhos. Ele é muito, muito bom. Esse meu é o B907 da Macrylan, ele é bem conhecido aí, quem gosta de maquiagem com certeza conhece esse pincel, bem antigão da Macrylan. Então esse é o kit básico que eu montei pra vocês. Com esse kit básico aqui, você consegue fazer completamente tudo na maquiagem, tá? E não vai precisar investir tanto pra um kit desse. Agora, vamos pro kit mais avançado, né? Um kit mais completão. E aí eu separei uma quantidade, logicamente, maior de pincéis. Pra quem não gosta de aplicar hidratante com a mão, tem esse nervoso de ter aquela sensação de produto na mão, eu indico esse tipo de pincel para aplicar hidratante, tá? É um pincel Dual Fiber. O que é um pincel Dual Fiber, Priscila? São pincéis que têm 2 cerdas, ó. Aqui ele tem uma cerda menorzinha e aqui é uma cerda maior. Isso aqui é um pincel Dual Fiber. E ele é ótimo para aplicar hidratante. É o pincel que eu sempre indico para aplicar hidratante para quem não gosta de aplicar com a mão. Esse meu é da Oceane, é o 03, a referência dele. Raramente eu aplico primer, tá, gente? Porque eu não sinto a necessidade. Tô falando na automaquiagem, tá? Eu não sinto a necessidade de aplicar primer em mim, porque eu não tenho poros dilatados. E aí eu quase nunca uso primer. Então, quando eu quero usar algum tipo de primer, eu uso com as mãos, eu aplico com as mãos. Então não tenho aqui no meu kit nenhum pincel específico para primer, mas tem esse pincel aqui, ó, que ele seria interessante para aplicar primer. Por quê? O primer é importante você aplicar com pincéis densos, pincéis durinhos, sabe? Quanto mais durinho o pincel for, melhor para aplicar o primer. Por quê?
O primer, você precisa aplicar de uma forma que você consiga ter a sensação de que ele tá tampando os poros, tá? Então, se você aplicar, por exemplo, o primer com esse tipo de pincel mole, você não vai ter essa sensação. Então, a melhor opção é usar um pincel denso. Esse pincel aqui, ó, ele é bem denso. Ele é o A32 da Macrylan. Ele é bem denso. Então, pra quem não gosta de aplicar nada com a mão, fica de dica aí, ó, esse tipo de pincel aqui, bem denso. Agora vamos pra base. O pincel Kabuki é o pincel que eu mais gosto pra aplicar base, tá? Eu tenho esse Kabuki da Nina Secret, tenho esse da Macrylan, tenho esse aqui também, que é da Macrylan. Tenho vários, gente. Tem esse aqui também, ó, que é da Ruby Rose. É o F88, que é um kabuki também, ó, chanfradinho. E pra corretivo, eu tô amando esse pincel aqui, ó, gente. Nossa, esse pincel é perfeito. Juro, ele é muito bom. É da Shein também, a referência dele é essa daqui, ó. Comprei na Shein Internacional. Ele tem um tamanho ideal pra essa região, tá? Ó, ele encaixa perfeitamente aqui, ó. Muito bom. E ele é o meu formato favorito. Eu amo pincel assim, ó, que tem esse recorte aqui, o pincel chanfradinho. Então, eu tô apaixonada por ele. Pra aplicar corretivo, assim, tá sendo o meu xodó. Então, separei esse aqui, mas eu tenho vários pra essa função, ó. Tem esse aqui, que é muito conhecido, da Real Techniques, é o RT402, a referência desse. Tem o da Nina também, ó, que eu também gosto muito pra aplicar corretivo. Ele não tem referência, mas é o pincel, acho que é multifuncional, que tá no site lá da Eudora. Tem a própria esponja, pra quem gosta de aplicar com esponja, então tem a esponja também. Agora, vamos pro contorno cremoso. E aí, selecionei esses dois aqui pra fazer o contorno de nariz, então eu adoro ele pra contorno de nariz cremoso. Tem esse aqui, que é o meu favorito pra contorno cremoso no restante do rosto. Então, ele tem esse recorte também, ó. E aí ele encaixa perfeitamente aqui na região, ó, do contorno. Ele é muito bom. Esse pincel aqui é da Macrylan P05. Esse aqui é o da Macrylan BT06. É ótimo para aplicar blush. Sim, ó, bem gostosinho, maravilhoso. Para quem não gosta de selar o pó com a esponjinha de veludo, tem esse pincelzinho aqui que eu gosto muito de aplicar o pó aqui, ó, na região dos olhos com ele. Ele é maravilhoso, já falei dele aqui também. Esse meu é da Real Techniques, é o RT402. Agora, pra selar o restante do rosto, selecionei aqui esse pincel gordão aqui que eu tô amando ele, tô apaixonada por ele, é da Macrylan. Inclusive, ele é bem parecido com o da Real Techniques. Ó, ele tem o mesmo formato da Real Techniques. Não sei se a Nina se inspirou nele, mas se ela se inspirou, ela arrasou muito, porque estão muito parecidos, muito mesmo. Sem contar o preço, né, gente? Porque o da Nina é muito mais barato do que o da Real Techniques. Não tem numeração, tá? O da Nina não tem numeração, mas se vocês quiserem comprar, é só entrar no site da Eudora e colocar pincel para pó Nina Secret. E aí vai aparecer ele. Pra contorno em pó, eu tenho esses dois aqui que eu adoro. Esse aqui é pra fazer o contorno de nariz, que também é da Mari Saad. Infelizmente não tá mais disponível pra venda. Não sei se vocês encontram ainda. Eu acho que não. É o MS7 da Mari Saad, ó. Mas vocês podem usar qualquer pincel gordinho. Pode ser de esfumar mesmo. Eu gosto muito desse tipo de pincel aqui também. No kit básico, eu mostrei esse pincel chanfrado, ó, da Macrylan. Mas eu gosto muito desse formato aqui também, ó. Tá vendo? Que ele é bem gordão aqui, ó, na lateral. Ele é bem gordão. E tem esse topo aqui, ó, arredondado, tá vendo? Esse aqui meu é da Macrylan MY04. Pra blush, já falei dele aqui no kit básico. Esse aqui da Shein. Agora pra iluminador, esse aqui também tava no kit básico. É o da Macrylan P07, o cabo branquinho. E aí pra região dos olhos agora, eu separei aqui uma quantidade maior pra esse kit mais avançado, né? Esse kit completão. E aí tem o pincel de sobrancelha, que eu falei também no kit básico.
Tem que ter esse pincel aqui, pra quem gosta de preencher a sobrancelha com pomadinha, né? Ou até sombra. Falei também desse pincel aqui da Macrylan, que é o pincel de precisão. Tem o pincel borracha. Tem aquele de esfumar menorzinho também. Não tô falando a numeração porque eu já falei no kit básico, tá, gente? Então, são os mesmos pincéis aqui. Tem o pincel menorzinho, que eu gosto de aplicar preto, gosto de aplicar sombras mais escuras para regiões menores do esfumado. Tem esse pincel aqui também para iluminar aqui, ó, região abaixo da sobrancelha, que eu também falei no kit simples, então não vou falar a numeração novamente aqui para vocês. Qualquer dúvida, volta o vídeo aí que tá lá, eu farei a numeração dele. E aí agora tem esses 5 a mais aqui que eu acrescentei nesse kit. Esse pincel aqui, que é da Luli Makeup. Essa é a referência. Olha a diferença um pro outro, ó. Esse pincel aqui é o que eu botei no kit básico, que ele é menor do que o pincel borracha, tem menos cerdas. E esse aqui, ó, ele é um pouquinho menor do que esse ainda, tá vendo? Ele tem a cerda mais curtinha e menos quantidade de cerdas. Ele é um pincel um pouquinho mais denso do que esse aqui, ó. Esse aqui, ele é bem maleável, tá vendo? Bem molinho, bem molinho. Esse aqui, ele é mais durinho, tá vendo? E aí também é um pincel de esfumar, mas ele é mais preciso. Aí tem esse aqui, que ele é um pincel bem longão, ó. Ele é fininho, ele tem menos cerdas, tá vendo? Ó, ele é bem maleável. E eu gosto dele pra usar também sombras mais escuras. Por ele ser mais fininho assim, ele encaixa perfeitamente no côncavo aqui, ó. Se você quer intensificar aqui o esfumado, né, deixar uma sombra mais escura, mais marcadinha aqui, tá vendo que ele encaixa, ó, perfeitamente só aqui no côncavo? Então ele é ótimo pra isso. Peguei esse pincel aqui, que é o famoso pincel lápis, tá? Ele tem esse formatinho aqui mais pontudinho, ó. Ele é um pincel de precisão, ele é bem denso, tá? Ó, ele é bem denso. E é um pincel pontudinho assim. E aí você consegue fazer várias coisas. Você consegue esfumar de uma forma maior aqui a região inferior. Você consegue fazer um pontinho de luz com ele. Você consegue também intensificar aqui o esfumado, né? Deixar um tom mais escuro, de forma mais precisa. Então você consegue fazer várias coisas com ele. Ele é um pincel lápis. Aí ele é da Levangie Delta 16. Esse aqui, ele é um pincel que eu gosto muito para aplicação de sombra. Então, eu uso muito para sombra cintilante. Não coloquei ele no kit básico, por quê? No kit básico não tem necessidade de ter esse pincel. Porque uma sombra cintilante você consegue tranquilamente aplicar com o dedo. Então, não é um pincel necessário no seu kit, tá? Mas se você quiser fazer um kit completo, com todos os pincéis possíveis para uma maquiagem completa, então esse pincel aqui você tem que ter. Então por isso que eu adicionei ele somente no kit avançado, né? No kit completo. Então ele é um pincel de aplicação de sombra, tá vendo? Ó, ele tem essa lateral aqui achatadinha. Ele não tem referência, mas ele é do kit da Nina Secret. Kit de olhos. Então é só jogar no site da Eudora, pincéis para olhos Nina Secret. E aí ele vem no kit. E por último, mas não menos importante, selecionei aqui para esse kit completo um pincel para lábio. E pode parecer meio estranho. Nossa, esse formato de pincel para lábio não tem muito a ver, né? E para automaquiagem, gente, eu não gosto de aplicar batom com pincel. Eu aplico diretamente com a bala ou com, se for um batom líquido, né, com o aplicador mesmo do próprio batom. Mas eu selecionei esse aqui pra quê? Pra aplicar aqui, ó, o contorno do lábio. Então, por exemplo, às vezes eu uso corretivo no lábio. Corretivo é mais escuro, corretivo que eu usaria no meu tom de pele para contorno. Eu faço o contorno do lábio aqui com esse pincel. Esse pincel é maravilhoso para isso. Você consegue também utilizar ele nos olhos, mas eu gosto mais pro lábio mesmo. Então eu faço muito o contorno do meu lábio com ele. Ou um batom mais escuro, por exemplo, quero usar um rosa mais fechado aqui no contorno, né? Um malva, assim, um marsala de contorno e no centro usar um batom mais clarinho. Eu faço o contorno com esse pincel. Ou, por exemplo, quero
usar um batom vermelho. E aí primeiro eu vou fazer todo o contorno com esse pincel aqui, né, pegando o batom vermelho para deixar ele bem, o lábio bem desenhadinho. Então eu vou contornar todo o lábio com esse pincel e depois eu venho com o batom aplicando no restante do lábio. Então esse pincel aqui eu utilizo para essa função, tá? Para deixar o lábio bem desenhadinho. Mas como eu falei, não é um pincel necessário para o seu kit. Né? No kit básico eu não coloquei ele porque não é um pincel necessário. Mas se você quiser um kit completão, então é um pincel interessante para se ter. Para esse kit completão eu separei 26 pincéis, gente. É muito pincel, eu sei. Mas com eles você tem pincel aí pra tudo, pra todos os passos da maquiagem. E aí, claro, né, pra acrescentar nesse kit tem as esponjas também. Que as esponjas, na minha opinião, são super importantes. Então, pra ter um kit completo mesmo, tem que ter as esponjas também. Então foi esse o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Não esqueçam de deixar o like aqui pra mim, que me ajuda muito. Se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E ativar o sininho de notificações, pra assim, sempre que sair vídeo novo, chegar uma notificação aí no seu telefone. Tá bom, gente? É isso. Um beijo muito grande no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!